Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou mostrar para vocês como que nós montamos o diagrama de fasores no resistor, capacitor e indutor em regime AC. Vamos começar com um circuitinho ligando apenas um resistor na corrente alternada. Pois bem, se a gente alimenta esse resistor com uma tensão, obviamente vai passar uma corrente nesse circuito. Se a gente for montar graficamente esse circuito, nós temos aqui a corrente saindo nos 0 segundos e ela vai percorrer, aquele caminho, corrente alternada, que a gente sabe que ela vai, então é positivo, depois ela volta e aí ela vem o negativo, ela vai ter essa forma de onda senoidal. E a nossa tensão? A nossa tensão vai estar junto com ela, então nós também teremos ela saindo do zero, ela vai percorrer aqui igualzinho chegar nesse ponto e também vai percorrer aqui até chegar nesse mesmo ponto. E desse jeito aqui vai ficar o nosso gráfico no circuito resistivo. As duas grandezas estão andando juntas. Agora a gente pode montar essas grandezas mostrando através de um diagrama de fasores. Como que a gente faz um diagrama de fasores? Inicialmente, a gente vai adotar uma dessas duas grandezas como referência, ou seja, o nosso chão. E a nossa referência aqui vai ser a corrente, tá? Poderia ser a tensão? Poderia, não tem problema. Eu vou usar a corrente que a gente está mais acostumado. Então, no caso, eu pego a corrente como referência, então ela está saindo do zero. Eu vou colocar aqui, ó, ela vai ser esse vetor, na horizontal, e você vai ter ela, então, nesse sentido que eu estou colocando. A tensão, ela está andando ao mesmo tempo, ou seja, ela está circulando junto com a corrente no circuito. Então, você concorda que o vetor da tensão vai ser igual ao vetor da corrente? Então, no caso, ele também parte aqui do zero e a gente vai ter aqui uma reta, que seria a tensão, desse jeito. E o que significa isso vetorialmente dizendo? Significa que eles estão em fase, ou seja, quando tensão e corrente está em fase, nós dizemos que a defasagem entre eles vai ser 0 graus. E é desse jeito que fica representado fasorialmente um circuito resistivo. Bom, agora a gente tem aqui um circuito com capacitor. E a gente vai observar, do mesmo jeito anterior, que o capacitor está sendo alimentado por uma tensão e, obviamente, vai passar uma corrente no circuito. Só que lembrando, a corrente ela vai até o capacitor e volta, e depois ela vem ao contrário e também volta. Você vai ter a corrente representada graficamente, como a gente já tem aqui, só que a tensão ela vai ter um comportamento diferente do circuito anterior, pelo fato do capacitor acumular tensão. Quando ele acumula tensão, ele provoca na tensão uma defasagem em relação à corrente. Ou seja, o capacitor acumulando tensão, ele atrasa essa tensão em relação à corrente. Então, se você for representar graficamente aqui, vamos dizer que a corrente saiu no ponto 0 segundos e começou a circular. O capacitor, ele vai sair, se a gente fosse usar isso aqui como referência, ele vai sair um tempo depois, então vamos dizer 1 segundo depois. Aí depois é que ele vai começar a circular e fazer aquele movimento todo aqui, ó. Então olha como que vai ficar a onda. Ela vai ficar com a corrente circulando na frente da tensão. Por quê? Porque a tensão ela foi atrasada com o fato do capacitor estar acumulando essa tensão. Eu gosto de falar de uma frase, eu falo que eu tenho uma frase clássica em análise de circuitos eletrônicos, que é o seguinte: na eletrônica, quem trabalha se atrasa. O que significa isso daí? Isso daí é uma dica boa que eu vou te dar para você não se confundir, Então, a gente vai falar do capacitor e depois da bobina. Então, olha só o que eu quero dizer é assim, que na vida prática, a gente está acostumado que na vida real, quem não trabalha é que se atrasa. Imagina você lá com 25, 26 anos, dormindo até às 5 horas da tarde, aí tua mãe morando ainda com seus pais, aí teus pais falam, pô, mas você não vai trabalhar nessa vida, você nunca vai ser ninguém, você não vai, nunca evoluir. Então, na vida real, se você não trabalha, você se atrasa. Agora, na eletrônica, quem trabalha é que se atrasa. O que significa isso? É simples. Qual é a função do capacitor quando a gente pergunta para os alunos?
O capacitor acumula tensão. É essa a resposta. A função do capacitor é acumular tensão. Então, quem está trabalhando nesse componente? É a tensão ou é a corrente? É a tensão. Se ele acumula a tensão, ele está trabalhando a tensão. Então, no circuito capacitivo, o caso da tensão estar sendo a grandeza que está sendo trabalhada, é ela que vai ficar atrasada. Então, quando a gente for representar graficamente, a corrente sai na frente e a tensão sai depois. Então, a gente diz que a tensão está atrasada em relação ao capacitor, à corrente. Quando você for montar isso fasorialmente, a gente vai usar a mesma situação do circuito anterior, ou seja, vou colocar a corrente como referência, já que a gente usou no circuito anterior a corrente como referência, a gente continua usando a mesma referência, lógico. Então a corrente fica aqui na horizontal e para a gente representar a tensão nesse circuito fasorialmente, a gente deve apontar ele para baixo, esse vetor. Então no caso aqui, a tensão, ou seja, o vetor da tensão, ele vai ficar apontado para baixo, com um ângulo de 90 graus. E quando a gente olha esse circuito aqui, esse fasor, né, esses vetores, a gente fala, olha, a corrente está aqui na referência zero e a tensão do capacitor, ele está defasado em 90 graus, ou seja, ele está atrasado em relação à corrente em 90 graus. Perfeito? Agora, pessoal, a gente vai falar com o que acontece com a bobina, com o nosso indutor. A gente tirou o capacitor, alimenta agora o indutor com a mesma tensão e nele vai circular uma corrente elétrica. Graficamente, também a corrente sai do zero e vai estar circulando bonitinho aqui. Agora, o que vai acontecer com a tensão? Bom, antes da gente sair desenhando aqui a tensão, vamos lembrar da nossa frase clássica, né? Na eletrônica, quem trabalha é que se atrasa. Agora a gente vai entender por quê. Ó. A bobina. Quando pergunta para o aluno qual é a função da bobina? Criar campo magnético. E da onde vem o campo magnético? Da corrente elétrica. Então, ora, se a corrente é que está trabalhando na bobina, é ela que agora vai ficar atrasada em relação à tensão. Então, no nosso caso aqui, a bobina cria campo magnético. Da onde vem o campo magnético? Quem cria o campo magnético? A corrente elétrica. Então, é a corrente elétrica que está trabalhando. Então, na eletrônica, quem trabalha se atrasa. Se a corrente elétrica está trabalhando, ela vai ficar atrasada em relação à tensão. Só que a gente tem um detalhe aqui. A minha corrente, eu já usei ela como referência. Então, eu não posso chegar aqui no diagrama de fasores e apontar ela para baixo, que nem eu fiz anteriormente. Porque é nossa referência. Ela está aqui, não pode ser mexida. Pois bem, mas olha só esse outro exemplo que eu dou. Se eu digo que o corredor 1 está na frente do corredor 2, estão correndo, não é a mesma coisa de eu falar que o corredor 2 está atrás do corredor 1? Então, o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver, olha só. Se no caso a corrente está atrasada em relação à tensão, não é a mesma coisa de eu dizer que a tensão está adiantada em relação à corrente? Então, se a tensão está adiantada, ela já vem lá, né, enquanto a corrente já saiu daqui, ó, a tensão ela já está voltando. Então, ela estaria fazendo esse movimento aqui, ó, certo? E aqui você teria a tensão. Como que a gente representaria fasorialmente? A corrente é referência, ela está atrasada em relação à tensão. Então, a tensão está adiantada em relação à corrente. Então, a tensão é que vai agora ficar para cima. Olha. Então, a gente coloca aqui, a tensão na bobina está adiantada em relação à corrente, porque a corrente é que está atrasada em relação à tensão, que é a mesma coisa, certo? E a gente representa 90 graus. Então, é esse o resumo da aula, né? O resistor não adianta nem atrasa corrente em relação à tensão. O capacitor, ele atrasa a tensão, por quê? Porque para você não se confundir, porque qual é a função do capacitor? Lembra assim, qual a função do capacitor? Acumular tensão. Então é a tensão que trabalha, é ela que está atrasada em relação à corrente. O que faz a bobina? A bobina, eu não sei e tal. Não, lembra da frase. O que a bobina faz? Cria campo magnético.
Da onde vem o campo magnético? Da corrente. Então é a corrente que está trabalhando? Então é a corrente que se atrasa em relação à tensão. Ou, se a corrente for referência, né, a gente diz a tensão é que se adianta em relação à corrente na bobina. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e depois a gente vai juntar esses três componentes, né, num circuito só para você ver que coisa que vai dar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.